Olá amigos, como vai? Tudo ótimo? Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Reunião. Mais uma vez, esse canal tem o propósito de transformar a vida das pessoas de negócio, de forma que possamos estar conversando e trocando experiências sobre visão estratégica e principalmente como acessar a alta gestão das empresas, fazendo com que os nossos projetos, soluções e oportunidades sejam assertivos em relação à alta gestão. E quando a gente está falando de alta gestão, um dos pontos, de fatores chaves voltado para executivos é que os projetos precisam estar muito bem estruturados, as apresentações precisam ser muito bem informativas e convincentes. E daí o grande desafio da gente é de se apresentar, de se mostrar e ao mesmo tempo de como apresentar uma solução que seja muito convincente e muito bem estruturada para que esteja alinhado com o que é o desafio, o propósito, e os projetos e as necessidades das grandes empresas. Então, um dos objetivos que a gente busca estar desenvolvendo quando a gente vai fazer uma apresentação e principalmente quando a gente está construindo algo que tenha muito valor para as grandes empresas, é identificar o objetivo da apresentação. Ou seja, a que aquilo se propõe, como é que vamos ser percebidos em relação à liderança e executivos das grandes empresas, Como é que a gente vai apresentar um projeto e esse projeto possa gerar valor e tenha um objetivo muito claro dentro daquilo que está sendo apresentado, mas que possa gerar muito valor percebido. Então, para que isso aconteça, uma das coisas que a gente precisa fazer é trabalhar muito inteligência de mercado. E essa inteligência de mercado é uma soma de fatores relacionada a diversas variáveis, mas o resultado do nosso negócio depende da inteligência de mercado, junto com a inteligência do negócio, junto com uma inteligência comercial e uma inteligência operacional. A soma de todas essas inteligências traz para a gente um resultado de valor. E quando a gente está indo para negócios com grandes empresas e principalmente com grandes executivos, a gente precisa ter esse olhar muito holístico, um olhar de muito conhecimento sobre negócio, mas conhecimento sobre o nosso cliente. E daí, quando a gente está falando de conhecimento sobre negócio e sobre o nosso cliente, um dos fatores chaves é uma compreensão profunda das necessidades e dos valores que ele está buscando relacionado a novos projetos. Fica muito fácil quando a gente está falando de grandes empresas, às vezes buscar, seja no último balanço, no demonstrativo de resultado, ou seja nas publicações dos grandes veículos de imprensa ou rede social, daquilo que eles vêm desenvolvendo nos últimos anos, seja em projetos de ESG, que tem um cunho muito forte devido à governabilidade, à área socioambiental e, ao mesmo tempo, relacionado com os valores e visão da empresa. Então, às vezes, a gente consegue ter um overview e um olhar de forma muito macro para esses projetos. Um outro que eu acho que é um ponto forte, que é o foco no valor. Quando a gente tem um foco no valor daquilo que a gente está ofertando, junto com o que a empresa enxerga como valor, se a gente consegue ter um destaque muito claro relacionado ao que a gente busca em relação a produtos e serviços, e que a gente possa ajudar a atender as necessidades e aumentar o valor de uma empresa, consequentemente aquele projeto tem um sucesso enorme junto aos nossos parceiros, junto aos nossos clientes, principalmente quando a gente está buscando um projeto que ele tem uma característica de sociedade, uma característica de resultado mútuo. Então é muito importante o foco no valor, e para isso fundamental também trabalhar uma inteligência de negócio, uma inteligência de mercado. Um outro fator importante para a gente trabalhar bem a inteligência de negócio, a inteligência de mercado, junto com a inteligência comercial e, consequentemente, uma inteligência operacional, é que a gente precisa ter uma visão, através dos KPIs, que são de informações estatísticas.
ou seja, projeções, crescimentos, custos, tudo que possa, né, ter um custo de oportunidade e que possa fazer com que o trade-off, com que as escolhas e com que tudo que a empresa está se propondo a desenvolver tenha um alto valor percebido. E para isso é fundamental a gente ter números, a gente ter informações que possam fazer com que aquilo que a gente esteja apresentando, ele tenha uma tangibilidade. Porque quando a gente está falando de novos projetos, novas soluções, consequentemente, ele acaba tendo uma característica muito de serviço, né? Ele acaba não sendo um produto tão tangível, porque aquilo ainda vai ser implementado. Então, consequentemente, por mais que seja um novo produto, consequentemente, a gente está vendendo uma concepção, a gente está vendendo um modelo, estamos vendendo um projeto. Então, é fundamental a gente trabalhar muito a inteligência do negócio, a estatística, né, e muitos exemplos e cases de sucesso. O que busca, né, quando a gente conhece, busca ser muito facilmente percebido, quando a gente conhece o mercado, é que quando a gente usa a estatística, né, quando a gente usa uma análise econométrica, né, uma macro, alguma coisa assim, a gente minimiza o que a gente chama de miopia de mercado. O que é a miopia de mercado? É a incapacidade que a gente tem de enxergar diversas variáveis e que essas variáveis podem prejudicar o negócio. Vou dar um exemplo. Uma certa época a gente tinha um produto e um projeto sensacional, extremamente inovador no Brasil e que a gente poderia estar levando para as mais diversas empresas, né, em diversos segmentos. E esse produto era extremamente revolucionário, ele tinha uma inteligência, ele tinha um BI por trás, né, e consequentemente ele tinha uma integração de interface em diversas áreas da empresa e até junto com todas as políticas governamentais. Era um produto extremamente disruptivo e era um produto diferenciado. O que aconteceu? O mercado percebeu que era um produto muito bacana, mas quando a gente desenvolveu o projeto, a gente não percebeu que o mercado inteiro estava desenvolvendo a mesma coisa e que o mercado inteiro tinha a oportunidade de ofertar isso de uma forma muito mais rápida, dinâmica, com uma flexibilidade que, pelo tamanho, pela robustez do nosso projeto, a gente não tinha essa capacidade dinâmica e flexibilidade. E uma das coisas que as grandes empresas, né, buscam é processo muito bem estruturado, mas em paralelo que elas tenham o dinamismo e a flexibilidade que o mercado necessita. E às vezes a gente não tem isso quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente não consegue enxergar, né, muitas minúcias, e por isso que quando a gente vai apresentar para altos executivos, é fundamental que a gente conheça muito bem o processo. Porque quando a gente conhece o processo e a gente sabe como implementar, tudo aquilo que vai ser questionado e vai ser colocado à mesa e vai ser colocado à prova relacionado ao risco do negócio, quando a gente conhece a operação, a gente minimiza o risco do negócio e, consequentemente, a miopia, porque a gente usou a inteligência do negócio junto com o conhecimento empírico. Então, é fundamental, né, ter isso. Um outro fator-chave de sucesso para uma apresentação com a alta gestão é ter um olhar muito conciso, né, ter um olhar muito enxuto, muito direcionado, muito focado aquilo que a empresa precisa e que essa apresentação ela gere muito valor, mas consequentemente ela tenha essa questão da coesão, de ser concisa, de ser objetiva e de ser clara, né? E aí é o que a gente falou no vídeo anterior de um pensamento pragmático. Quando a gente soma todo o conhecimento, né, junto com o pensamento pragmático, a gente faz com que esse conhecimento operacional relacionado a um pensamento estratégico, né, crie uma coesão e um fundamentalismo que faz com que a gente consiga apresentar de uma forma muito mais fluida, muito mais eficaz, muito mais direcionada e assertiva qualquer apresentação. E por último, né, não menos importante, mas todo grande negócio, a gente tem pessoas do outro lado, né, com uma competência acima da média. Normalmente, os grandes executivos, eles estão lá exatamente pelo conhecimento, pela habilidade e por tudo que eles representam para aquela empresa e para aquele negócio.
e são extremamente especialistas naquilo que fazem. Então, tem um olhar de mercado, tem um olhar holístico, tem uma visão estratégica, né? E eles são especialistas generalistas, e esses grandes executivos conseguem enxergar aquilo, às vezes, que a gente tem de miopia. Então, por isso, quanto mais preparado, a gente vai ter muito mais sucesso. Mas um dos fatores que a gente precisa, tá, numa apresentação, principalmente desenvolvimento de projeto, isso acontece aos montes, né, principalmente com startups, é se preparar para as perguntas, né? Quando a gente olha o nosso projeto, a gente sabe às vezes alguns gargalos que podem ter, algumas oportunidades de melhorias que a gente tem, algumas oportunidades de melhorar os processos dentro de uma estratégia de PMO. Isso leva muito tempo, mas a gente precisa estar preparado para poder fazer isso de uma forma muito tranquila, muito fluida, porque nenhum projeto, nenhum processo ele é perfeito. Então, a gente já sabe disso, mas a gente precisa apresentar isso com muita segurança, com muito endosso, com muita coesão, para que um alto executivo ele olhe para a gente e diga assim: poxa, por mais que eu saiba quais são os gargalos, quais são as complexidades desse projeto, eu entendo que quem está apresentando, o Ângelo que trouxe, né, toda essa equipe e trouxe todo esse projeto, assim como você pode levar qualquer um grande projeto muito bem estruturado e minimizando qualquer risco quando você está fundamentado, né, em uma série de fatores, em todas as variáveis que são possíveis nesse projeto e conhecendo o projeto como ninguém, porque é um projeto que às vezes foi você que fez o projeto, então você conhece aquilo que fez. Então é importante fugir das armadilhas, tirar a miopia e estar muito preparado para perguntas, né, e saber ser coeso em relação às respostas direcionadas. E tem algumas pessoas que trouxeram para mim situações: poxa, se eu não sei, eu digo que não sei. Então, algumas pessoas chegam para mim e falam: poxa, se eu sei, eu digo que não sei, e depois eu busco, né, como estar apresentando isso para os grandes executivos. Na verdade, eu uso uma estratégia um pouco diferente, né? Eu busco, olha, vou trazer para você algumas soluções, alguns projetos e alguns cases de sucesso que façam com que você tenha total tranquilidade, segurança e a gente possa avançar com esse projeto. Então, falar que não sabe, falar, né, que não sei é um pouco diferente de trazer, né, projetos, soluções e oportunidades para poder estar desenvolvendo e implementando. Tá? Então, eu acho que é importante saber um caminho, né, que você possa estar, quando você conhece muito bem o seu projeto, é importante saber um caminho e como possa estar melhorando essa apresentação e com muita coesão e com muita tranquilidade trazer oportunidades. E por último, usar muito bem a tecnologia, né? Usar a tecnologia de uma forma eficaz, usar recursos tecnológicos para buscar mostrar os valores daquele projeto, mostrar os valores, né, de uma determinada solução e principalmente mostrar como é que você pode gerar muito valor para a empresa e usar isso através de recursos visuais, né, computacionais, efeitos e etc, de forma que a apresentação ela seja muito bem sucedida e muito alinhada com aquilo que você está propondo para a empresa. Então, em resumo, é isso. Eu espero que todos tenham gostado, que a gente possa ter uma troca, né, de muita experiência e possamos estar trazendo muitos cases. Eu quero no próximo vídeo estar trazendo alguns cases aqui, algumas oportunidades que são disfarçadas, digamos assim, de como grandes executivos e pessoas se saíram relacionadas a construir grandes projetos diante das dificuldades, mas principalmente com um olhar muito visionário, com um pensamento muito estratégico, porque é isso que faz com que as coisas aconteçam e que as empresas desenvolvam, cresçam e, consequentemente, né, todos nós possamos estar evoluindo e estar crescendo. Então, um forte abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.